Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Aqui a gente conhece Roscoe Jenkins, um cara que saiu de uma cidade pequena, foi para a cidade grande e, aos olhos do mundo, venceu. Ele construiu uma carreira de sucesso como apresentador de TV, vive cercado de glamour, fama e reconhecimento, e parece ter tudo sob controle. Só que basta uma ligação inesperada da família para derrubar essa imagem de homem inabalável, porque por mais distante que a gente vá, o passado sempre encontra um jeito de bater a porta. Roscoe não é só um cara famoso voltando para casa. Ele é aquele primo que saiu cedo demais, aquele filho que quis provar algo para o mundo, aquele menino que carregou feridas da infância e achou que sucesso seria suficiente para curá-las. E é aí que o filme começa a ficar interessante, porque o retorno dele à cidade natal não é nada confortável. Muito pelo contrário, é um choque de realidade do começo ao fim. A família Jenkins é grande, barulhenta, exagerada e completamente sem filtro. Cada parente tem algo a dizer, algo a cobrar, algo a comparar. E todos eles parecem muito interessados em lembrar Roscoe de quem ele era antes da fama. É aquele clássico ambiente familiar onde ninguém liga se você é famoso, rico ou importante. Para eles, você continua sendo o Roscoe de sempre. Roscoe Jenkins hoje aparece vivendo o auge da carreira como apresentador de um programa de TV, cercado por câmeras, produção correndo de um lado para o outro e aquele clima de celebridade que infla o ego de qualquer um. Roscoe se move como alguém que está acostumado a ser admirado. Ele fala com segurança, anda com confiança e passa a impressão de que tudo na vida dele está perfeitamente no lugar. Mas essa imagem começa a rachar logo de cara. Em meio à rotina corrida da televisão, Roscoe recebe uma ligação que muda completamente o clima. A família está organizando uma grande reunião na cidade natal. Não é um convite qualquer, é daqueles convites que vêm carregados de expectativa, cobrança e aquela pressão silenciosa que só família sabe fazer. Roscoe tenta fugir, desconversar, inventar compromissos. Dá para perceber que voltar para casa não é algo que ele quer enfrentar. E não é por acaso. Roscoe não saiu da cidade apenas em busca de sucesso, ele saiu para escapar. Escapar das comparações, das humilhações do passado, da sensação constante de nunca ser bom o bastante. O sucesso na TV virou uma espécie de escudo, uma prova viva de que ele venceu. Voltar significaria colocar tudo isso em risco. Mesmo assim, ele acaba indo. A viagem já serve como um aviso do que está por vir. Assim que chega à cidade, o choque é imediato. Nada ali parece impressionado com a fama dele. A recepção é barulhenta, exagerada e completamente sem cerimônia. A família Jenkins surge em peso, cada um com um comentário atravessado, uma piada constrangedora ou uma lembrança que Roscoe preferia manter enterrada. Os jogos são exagerados, caóticos e muitas vezes humilhantes. A família vibra, ri, provoca, enquanto Roscoe claramente não está preparado para nada daquilo. Ele tropeça, perde, passa vergonha e vira alvo de piadas constantes. O humor aqui funciona porque dói um pouco. É engraçado, mas também constrangedor. Dá para sentir o desconforto dele em cada derrota. E como se não bastasse, surge o rival perfeito para piorar tudo. Red, o primo atlético, confiante e querido por todos, representa tudo aquilo que Roscoe nunca conseguiu ser dentro daquela família. Red é forte, competitivo, respeitado e completamente seguro de si. Cada vitória dele é um lembrete cruel de que, apesar da fama e do dinheiro, Roscoe ainda não conquistou o respeito que sempre quis ali. A rivalidade entre os dois não é nova, mas nessa parte ela explode. Red provoca, brinca, desafia, e Roscoe cai em todas as armadilhas. Ele entra no jogo não porque quer, mas porque precisa provar algo. Precisa mostrar que não é fraco, que não é inferior, que o sucesso dele significa alguma coisa. Só que quanto mais ele tenta provar, mais ele perde. O reencontro com um antigo amor traz à tona inseguranças antigas. Ele tenta impressionar, exagera histórias, aumenta conquistas, cria uma versão de si mesmo que parece mais um personagem do que uma pessoa real. E isso só deixa tudo mais evidente. Roscoe não está em paz com quem ele é. O relacionamento com o pai também se intensifica nessa parte.
Os diálogos são duros, cheios de indiretas e frustrações acumuladas. Roscoe sente que nunca teve o reconhecimento que buscava, enquanto o pai parece enxergá-lo como alguém que virou as costas para a família. Nenhum dos dois diz exatamente o que sente, e esse silêncio pesa mais do que qualquer discussão aberta. Ele mente, se exibe, tenta controlar situações que claramente estão fora do alcance dele. E cada tentativa falha o deixa mais irritado, mais inseguro e mais distante de todo mundo. Roscoe não está ali para se reconectar, ele está ali para vencer uma batalha invisível que só existe na cabeça dele. Uma batalha por validação, respeito e aprovação. Roscoe, cansado de perder, decide levar tudo ao extremo. Ele quer vencer o jogo final a qualquer custo. Não importa se vai passar vergonha, se vai se machucar ou se vai se humilhar ainda mais. Ele precisa ganhar, nem que seja uma única vez. Roscoe decide ir além dos próprios limites físicos. Ele ignora dores, ignora o cansaço e ignora até o bom senso. Quer vencer Reggie, quer ouvir aplausos, quer finalmente sentir que pertence àquele lugar. Só que o corpo cobra. O esforço exagerado termina em um colapso físico que interrompe os jogos e muda completamente o clima da reunião. Nesse momento, a comédia dá lugar ao silêncio. A família, que até então ria e provocava, se assusta. Aquele homem confiante da TV agora está ali, frágil, vulnerável e precisando de ajuda. E é nessa pausa que o filme começa a entregar sua mensagem mais forte. Roscoe não caiu só fisicamente, ele caiu emocionalmente. Enquanto se recupera, ele finalmente é obrigado a parar. Parar de competir, parar de mentir, parar de tentar impressionar. E nesse espaço de silêncio surgem as conversas que foram evitadas durante o filme inteiro. O confronto com o pai é o ponto mais importante dessa parte. Pela primeira vez, os dois falam com honestidade. Roscoe admite que passou a vida inteira tentando provar que era bom o bastante, que saiu da cidade não por desprezo, mas por dor. O pai, por sua vez, revela que sempre teve dificuldade em demonstrar orgulho, mas que nunca deixou de se importar. Não é uma reconciliação perfeita nem cheia de frases bonitas. É simples, direta e real, exatamente como costumam ser as conversas mais importantes da vida. Com a família, Roscoe também passa por uma transformação. Ele deixa de se colocar acima e começa a se colocar ao lado. Aceita as brincadeiras, reconhece as próprias falhas e, principalmente, para de competir. Quando ele entende que não precisa vencer ninguém para ser aceito, tudo muda. A rivalidade com Reggie perde força. O primo deixa de ser um inimigo e passa a ser apenas alguém diferente, com qualidades próprias. Roscoe percebe que passou anos se comparando, quando, na verdade, nunca esteve disputando o mesmo jogo. No campo amoroso, Roscoe também abandona a necessidade de impressionar. Ele se mostra como realmente é, sem exageros, sem autopromoção. E isso cria uma conexão muito mais verdadeira do que qualquer história inflada de sucesso poderia criar. Aqui a gente conhece Roscoe Jenkins, um cara que saiu de uma cidade pequena, foi para a cidade grande e, aos olhos do mundo, venceu. Ele construiu uma carreira de sucesso como apresentador de TV, vive cercado de glamour, fama e reconhecimento, e parece ter tudo sob controle. Só que basta uma ligação inesperada da família para derrubar essa imagem de homem inabalável. Porque, por mais distante que a gente vá, o passado sempre encontra um jeito de bater a porta. Roscoe não é só um cara famoso voltando para casa. Ele é aquele primo que saiu cedo demais, aquele filho que quis provar algo para o mundo, aquele menino que carregou feridas da infância e achou que sucesso seria suficiente para curá-las. E é aí que o filme começa a ficar interessante, porque o retorno dele à cidade natal não é nada confortável. Muito pelo contrário, é um choque de realidade do começo ao fim. A família Jenkins é grande, barulhenta, exagerada e completamente sem filtro. Cada parente tem algo a dizer, algo a cobrar, algo a comparar. E todos eles parecem muito interessados em lembrar Roscoe de quem ele era antes da fama. É aquele clássico ambiente familiar onde ninguém liga se você é famoso, rico ou importante. Para eles, você continua sendo o Roscoe de sempre.
Roscoe Jenkins hoje aparece vivendo o auge da carreira como apresentador de um programa de TV, cercado por câmeras, produção correndo de um lado para o outro e aquele clima de celebridade que infla o ego de qualquer um. Roscoe se move como alguém que está acostumado a ser admirado. Ele fala com segurança, anda com confiança e passa a impressão de que tudo na vida dele está perfeitamente no lugar. Mas essa imagem começa a rachar logo de cara. Em meio à rotina corrida da televisão, Roscoe recebe uma ligação que muda completamente o clima. A família está organizando uma grande reunião na cidade natal. Não é um convite qualquer, é daqueles convites que vêm carregados de expectativa, cobrança e aquela pressão silenciosa que só família sabe fazer. Roscoe tenta fugir, desconversar, inventar compromissos. Dá para perceber que voltar para casa não é algo que ele quer enfrentar. E não é por acaso. Roscoe não saiu da cidade apenas em busca de sucesso, ele saiu para escapar. Escapar das comparações, das humilhações do passado, da sensação constante de nunca ser bom o bastante. O sucesso na TV virou uma espécie de escudo, uma prova viva de que ele venceu. Voltar significaria colocar tudo isso em risco. Mesmo assim, ele acaba indo. A viagem já serve como um aviso do que está por vir. Assim que chega à cidade, o choque é imediato. Nada ali parece impressionado com a fama dele. A recepção é barulhenta, exagerada e completamente sem cerimônia. A família Jenkins surge em peso, cada um com um comentário atravessado, uma piada constrangedora ou uma lembrança que Roscoe preferia manter enterrada. Os jogos são exagerados, caóticos e muitas vezes humilhantes. A família vibra, ri, provoca, enquanto Roscoe claramente não está preparado para nada daquilo. Ele tropeça, perde, passa vergonha e vira alvo de piadas constantes. O humor aqui funciona porque dói um pouco. É engraçado, mas também constrangedor. Dá para sentir o desconforto dele em cada derrota. E como se não bastasse, surge o rival perfeito para piorar tudo. Reggie, o primo atlético, confiante e querido por todos, representa tudo aquilo que Roscoe nunca conseguiu ser dentro daquela família. Reggie é forte, competitivo, respeitado e completamente seguro de si. Cada vitória dele é um lembrete cruel de que, apesar da fama e do dinheiro, Roscoe ainda não conquistou o respeito que sempre quis ali. A rivalidade entre os dois não é nova, mas nessa parte ela explode. Reggie provoca, brinca, desafia, e Roscoe cai em todas as armadilhas. Ele entra no jogo não porque quer, mas porque precisa provar algo. Precisa mostrar que não é fraco, que não é inferior, que o sucesso dele significa alguma coisa. Só que quanto mais ele tenta provar, mais ele perde. O reencontro com um antigo amor traz à tona inseguranças antigas. Ele tenta impressionar, exagera histórias, aumenta conquistas, cria uma versão de si mesmo que parece mais um personagem do que uma pessoa real. E isso só deixa tudo mais evidente. Roscoe não está em paz com quem ele é. O relacionamento com o pai também se intensifica nessa parte. Os diálogos são duros, cheios de indiretas e frustrações acumuladas. Roscoe sente que nunca teve o reconhecimento que buscava, enquanto o pai parece enxergá-lo como alguém que virou as costas para a família. Nenhum dos dois diz exatamente o que sente, e esse silêncio pesa mais do que qualquer discussão aberta. Ele mente, se exibe, tenta controlar situações que claramente estão fora do alcance dele. E cada tentativa falha o deixa mais irritado, mais inseguro e mais distante de todo mundo. Roscoe não está ali para se reconectar, ele está ali para vencer uma batalha invisível que só existe na cabeça dele. Uma batalha por validação, respeito e aprovação. Roscoe, cansado de perder, decide levar tudo ao extremo. Ele quer vencer o jogo final a qualquer custo. Não importa se vai passar vergonha, se vai se machucar ou se vai se humilhar ainda mais. Ele precisa ganhar, nem que seja uma única vez. Roscoe decide ir além dos próprios limites físicos. Ele ignora dores, ignora o cansaço e ignora até o bom senso. Quer vencer Reggie, quer ouvir aplausos, quer finalmente sentir que pertence àquele lugar. Só que o corpo cobra. O esforço exagerado termina em um colapso físico que interrompe os jogos e muda completamente o clima da reunião. Nesse momento, a comédia dá lugar ao silêncio. A família, que até então ria e provocava, se assusta. Aquele homem confiante da TV
Agora está ali, frágil, vulnerável e precisando de ajuda. E é nessa pausa que o filme começa a entregar sua mensagem mais forte. Roscoe não caiu só fisicamente, ele caiu emocionalmente. Enquanto se recupera, ele finalmente é obrigado a parar. Parar de competir, parar de mentir, parar de tentar impressionar. E nesse espaço de silêncio surgem as conversas que foram evitadas durante o filme inteiro. O confronto com o pai é o ponto mais importante dessa parte. Pela primeira vez, os dois falam com honestidade. Roscoe admite que passou a vida inteira tentando provar que era bom o bastante, que saiu da cidade não por desprezo, mas por dor. O pai, por sua vez, revela que sempre teve dificuldade em demonstrar orgulho, mas que nunca deixou de se importar. Não é uma reconciliação perfeita nem cheia de frases bonitas. É simples, direta e real, exatamente como costumam ser as conversas mais importantes da vida. Com a família, Roscoe também passa por uma transformação. Ele deixa de se colocar acima e começa a se colocar ao lado. Aceita as brincadeiras, reconhece as próprias falhas e, principalmente, para de competir. Quando ele entende que não precisa vencer ninguém para ser aceito, tudo muda. A rivalidade com Reggie perde força. O primo deixa de ser um inimigo e passa a ser apenas alguém diferente, com qualidades próprias. Roscoe percebe que passou anos se comparando, quando, na verdade, nunca esteve disputando o mesmo jugo. No campo amoroso, Roscoe também abandona a necessidade de impressionar. Ele se mostra como realmente é, sem exageros, sem autopromoção. E isso cria uma conexão muito mais verdadeira do que qualquer história inflada de sucesso poderia criar. Aqui a gente conhece Roscoe Jenkins, um cara que saiu de uma cidade pequena, foi para a cidade grande e, aos olhos do mundo, venceu. Ele construiu uma carreira de sucesso como apresentador de TV, vive cercado de glamour, fama e reconhecimento, e parece ter tudo sob controle. Só que basta uma ligação inesperada da família para derrubar essa imagem de homem inabalável, porque por mais distante que a gente vá, o passado sempre encontra um jeito de bater a porta. Roscoe não é só um cara famoso voltando para casa, ele é aquele primo que saiu cedo demais, aquele filho que quis provar algo para o mundo, aquele menino que carregou feridas da infância e achou que sucesso seria suficiente para curá-las. E é aí que o filme começa a ficar interessante, porque o retorno dele à cidade natal não é nada confortável. Muito pelo contrário, é um choque de realidade do começo ao fim. A família Jenkins é grande, barulhenta, exagerada e completamente sem filtro. Cada parente tem algo a dizer, algo a cobrar, algo a comparar. E todos eles parecem muito interessados em lembrar Roscoe de quem ele era antes da fama. É aquele clássico ambiente familiar onde ninguém liga se você é famoso, rico ou importante. Para eles, você continua sendo o Roscoe de sempre. Roscoe Jenkins hoje aparece vivendo o auge da carreira como apresentador de um programa de TV, cercado por câmeras, produção correndo de um lado para o outro e aquele clima de celebridade que infla o ego de qualquer um. Roscoe se move como alguém que está acostumado a ser admirado. Ele fala com segurança, anda com confiança e passa a impressão de que tudo na vida dele está perfeitamente no lugar. Mas essa imagem começa a rachar logo de cara. Em meio à rotina corrida da televisão, Roscoe recebe uma ligação que muda completamente o clima. A família está organizando uma grande reunião na cidade natal. Não é um convite qualquer, é daqueles convites que vêm carregados de expectativa, cobrança e aquela pressão silenciosa que só família sabe fazer. Roscoe tenta fugir, desconversar, inventar compromissos. Dá para perceber que voltar para casa não é algo que ele quer enfrentar. E não é por acaso. Roscoe não saiu da cidade apenas em busca de sucesso, ele saiu para escapar. Escapar das comparações, das humilhações do passado, da sensação constante de nunca ser bom o bastante. O sucesso na TV virou uma espécie de escudo, uma prova viva de que ele venceu. Voltar significaria colocar tudo isso em risco. Mesmo assim, ele acaba indo. A viagem já serve como um aviso do que está por vir. Assim que chega à cidade, o choque é imediato. Nada ali parece impressionado com a fama dele. A recepção é barulhenta, exagerada e completamente sem cerimônia. A família Jenkins surge em peso.
cada um com um comentário atravessado, uma piada constrangedora ou uma lembrança que Roscoe preferia manter enterrada. Os jogos são exagerados, caóticos e muitas vezes humilhantes. A família vibra, ri, provoca, enquanto Roscoe claramente não está preparado para nada daquilo. Ele tropeça, perde, passa vergonha e vira alvo de piadas constantes. O humor aqui funciona porque dói um pouco. É engraçado, mas também constrangedor. Dá para sentir o desconforto dele em cada derrota. E como se não bastasse, surge o rival perfeito para piorar tudo. Red, o primo atlético, confiante e querido por todos, representa tudo aquilo que Roscoe nunca conseguiu ser dentro daquela família. Red é forte, competitivo, respeitado e completamente seguro de si. Cada vitória dele é um lembrete cruel de que, apesar da fama e do dinheiro, Roscoe ainda não conquistou o respeito que sempre quis ali. A rivalidade entre os dois não é nova, mas nessa parte ela explode. Red provoca, brinca, desafia, e Roscoe cai em todas as armadilhas. Ele entra no jogo não porque quer, mas porque precisa provar algo. Precisa mostrar que não é fraco, que não é inferior, que o sucesso dele significa alguma coisa. Só que quanto mais ele tenta provar, mais ele perde. O reencontro com um antigo amor traz à tona inseguranças antigas. Ele tenta impressionar, exagera histórias, aumenta conquistas, cria uma versão de si mesmo que parece mais um personagem do que uma pessoa real. E isso só deixa tudo mais evidente. Roscoe não está em paz com quem ele é. O relacionamento com o pai também se intensifica nessa parte. Os diálogos são duros, cheios de indiretas e frustrações acumuladas. Roscoe sente que nunca teve o reconhecimento que buscava, enquanto o pai parece enxergá-lo como alguém que virou as costas para a família. Nenhum dos dois diz exatamente o que sente, e esse silêncio pesa mais do que qualquer discussão aberta. Ele mente, se exibe, tenta controlar situações que claramente estão fora do alcance dele. E cada tentativa falha o deixa mais irritado, mais inseguro e mais distante de todo mundo. Roscoe não está ali para se reconectar, ele está ali para vencer uma batalha invisível que só existe na cabeça dele. Uma batalha por validação, respeito e aprovação. Roscoe, cansado de perder, decide levar tudo ao extremo. Ele quer vencer o jogo final a qualquer custo. Não importa se vai passar vergonha, se vai se machucar ou se vai se humilhar ainda mais. Ele precisa ganhar, nem que seja uma única vez. Roscoe decide ir além dos próprios limites físicos. Ele ignora dores, ignora o cansaço e ignora até o bom senso. Quer vencer Reg, quer ouvir aplausos, quer finalmente sentir que pertence àquele lugar. Só que o corpo cobra. O esforço exagerado termina em um colapso físico que interrompe os jogos e muda completamente o clima da reunião. Nesse momento, a comédia dá lugar ao silêncio. A família, que até então ria e provocava, se assusta. Aquele homem confiante da TV agora está ali, frágil, vulnerável e precisando de ajuda. E é nessa pausa que o filme começa a entregar sua mensagem mais forte. Roscoe não caiu só fisicamente, ele caiu emocionalmente. Enquanto se recupera, ele finalmente é obrigado a parar. Parar de competir, parar de mentir, parar de tentar impressionar. E nesse espaço de silêncio surgem as conversas que foram evitadas durante o filme inteiro. O confronto com o pai é o ponto mais importante dessa parte. Pela primeira vez, os dois falam com honestidade. Roscoe admite que passou a vida inteira tentando provar que era bom o bastante, que saiu da cidade não por desprezo, mas por dor. O pai, por sua vez, revela que sempre teve dificuldade em demonstrar orgulho, mas que nunca deixou de se importar. Não é uma reconciliação perfeita nem cheia de frases bonitas. É simples, direta e real, exatamente como costumam ser as conversas mais importantes da vida. Com a família, Roscoe também passa por uma transformação. Ele deixa de se colocar acima e começa a se colocar ao lado. Aceita as brincadeiras, reconhece as próprias falhas e, principalmente, para de competir. Quando ele entende que não precisa vencer ninguém para ser aceito, tudo muda. A rivalidade com Reg perde força. O primo deixa de ser um inimigo e passa a ser apenas alguém diferente, com qualidades próprias.
Roscoe percebe que passou anos se comparando, quando, na verdade, nunca esteve disputando o mesmo jugo. No campo amoroso, Roscoe também abandona a necessidade de impressionar. Ele se mostra como realmente é, sem exageros, sem autopromoção. E isso cria uma conexão muito mais verdadeira do que qualquer história inflada de sucesso poderia criar. Aqui a gente conhece Roscoe Jenkins, um cara que saiu de uma cidade pequena, foi para a cidade grande e, aos olhos do mundo, venceu. Ele construiu uma carreira de sucesso como apresentador de TV, vive cercado de glamour, fama e reconhecimento, e parece ter tudo sob controle. Só que basta uma ligação inesperada da família para derrubar essa imagem de homem inabalável. Porque, por mais distante que a gente vá, o passado sempre encontra um jeito de bater a porta. Roscoe não é só um cara famoso voltando para casa. Ele é aquele primo que saiu cedo demais, aquele filho que quis provar algo para o mundo, aquele menino que carregou feridas da infância e achou que sucesso seria suficiente para curá-las. E é aí que o filme começa a ficar interessante, porque o retorno dele à cidade natal não é nada confortável. Muito pelo contrário, é um choque de realidade do começo ao fim. A família Jenkins é grande, barulhenta, exagerada e completamente sem filtro. Cada parente tem algo a dizer, algo a cobrar, algo a comparar. E todos eles parecem muito interessados em lembrar Roscoe de quem ele era antes da fama. É aquele clássico ambiente familiar onde ninguém liga se você é famoso, rico ou importante. Para eles, você continua sendo o Roscoe de sempre. Roscoe Jenkins hoje aparece vivendo o auge da carreira como apresentador de um programa de TV, cercado por câmeras, produção correndo de um lado para o outro e aquele clima de celebridade que infla o ego de qualquer um. Roscoe se move como alguém que está acostumado a ser admirado. Ele fala com segurança, anda com confiança e passa a impressão de que tudo na vida dele está perfeitamente no lugar. Mas essa imagem começa a rachar logo de cara. Em meio à rotina corrida da televisão, Roscoe recebe uma ligação que muda completamente o clima. A família está organizando uma grande reunião na cidade natal. Não é um convite qualquer, é daqueles convites que vêm carregados de expectativa, cobrança e aquela pressão silenciosa que só família sabe fazer. Roscoe tenta fugir, desconversar, inventar compromissos. Dá para perceber que voltar para casa não é algo que ele quer enfrentar. E não é por acaso. Roscoe não saiu da cidade apenas em busca de sucesso, ele saiu para escapar. Escapar das comparações, das humilhações do passado, da sensação constante de nunca ser bom o bastante. O sucesso na TV virou uma espécie de escudo, uma prova viva de que ele venceu. Voltar significaria colocar tudo isso em risco. Mesmo assim, ele acaba indo. A viagem já serve como um aviso do que está por vir. Assim que chega à cidade, o choque é imediato. Nada ali parece impressionado com a fama dele. A recepção é barulhenta, exagerada e completamente sem cerimônia. A família Jenkins surge em peso, cada um com um comentário atravessado, uma piada constrangedora ou uma lembrança que Roscoe preferia manter enterrada. Os jogos são exagerados, caóticos e muitas vezes humilhantes. A família vibra, ri, provoca, enquanto Roscoe claramente não está preparado para nada daquilo. Ele tropeça, perde, passa vergonha e vira alvo de piadas constantes. O humor aqui funciona porque dói um pouco. É engraçado, mas também constrangedor. Dá para sentir o desconforto dele em cada derrota. E como se não bastasse, surge o rival perfeito para piorar tudo. Reggie, o primo atlético, confiante e querido por todos, representa tudo aquilo que Roscoe nunca conseguiu ser dentro daquela família. Reggie é forte, competitivo, respeitado e completamente seguro de si. Cada vitória dele é um lembrete cruel de que, apesar da fama e do dinheiro, Roscoe ainda não conquistou o respeito que sempre quis ali. A rivalidade entre os dois não é nova, mas nessa parte ela explode. Reggie provoca, brinca, desafia, e Roscoe cai em todas as armadilhas. Ele entra no jogo não porque quer, mas porque precisa provar algo. Precisa mostrar que não é fraco, que não é inferior, que o sucesso dele significa alguma coisa. Só que quanto mais ele tenta provar, mais ele perde. O reencontro com um antigo amor traz à tona inseguranças antigas. Ele tenta impressionar, exagera histórias, aumenta conquistas,
cria uma versão de si mesmo que parece mais um personagem do que uma pessoa real. E isso só deixa tudo mais evidente. Roscoe não está em paz com quem ele é. O relacionamento com o pai também se intensifica nessa parte. Os diálogos são duros, cheios de indiretas e frustrações acumuladas. Roscoe sente que nunca teve o reconhecimento que buscava, enquanto o pai parece enxergá-lo como alguém que virou as costas para a família. Nenhum dos dois diz exatamente o que sente, e esse silêncio pesa mais do que qualquer discussão aberta. Ele mente, se exibe, tenta controlar situações que claramente estão fora do alcance dele. E cada tentativa falha o deixa mais irritado, mais inseguro e mais distante de todo mundo. Roscoe não está ali para se reconectar, ele está ali para vencer uma batalha invisível que só existe na cabeça dele. Uma batalha por validação, respeito e aprovação. Roscoe, cansado de perder, decide levar tudo ao extremo. Ele quer vencer o jogo final a qualquer custo. Não importa se vai passar vergonha, se vai se machucar ou se vai se humilhar ainda mais. Ele precisa ganhar, nem que seja uma única vez. Roscoe decide ir além dos próprios limites físicos. Ele ignora dores, ignora o cansaço e ignora até o bom senso. Quer vencer Reggie, quer ouvir aplausos, quer finalmente sentir que pertence àquele lugar. Só que o corpo cobra. O esforço exagerado termina em um colapso físico que interrompe os jogos e muda completamente o clima da reunião. Nesse momento, a comédia dá lugar ao silêncio. A família, que até então ria e provocava, se assusta. Aquele homem confiante da TV agora está ali, frágil, vulnerável e precisando de ajuda. E é nessa pausa que o filme começa a entregar sua mensagem mais forte. Roscoe não caiu só fisicamente, ele caiu emocionalmente. Enquanto se recupera, ele finalmente é obrigado a parar. Parar de competir, parar de mentir, parar de tentar impressionar. E nesse espaço de silêncio, surgem as conversas que foram evitadas durante o filme inteiro. O confronto com o pai é o ponto mais importante dessa parte. Pela primeira vez, os dois falam com honestidade. Roscoe admite que passou a vida inteira tentando provar que era bom o bastante, que saiu da cidade não por desprezo, mas por dor. O pai, por sua vez, revela que sempre teve dificuldade em demonstrar orgulho, mas que nunca deixou de se importar. Não é uma reconciliação perfeita nem cheia de frases bonitas. É simples, direta e real, exatamente como costumam ser as conversas mais importantes da vida. Com a família, Roscoe também passa por uma transformação. Ele deixa de se colocar acima e começa a se colocar ao lado. Aceita as brincadeiras, reconhece as próprias falhas e, principalmente, para de competir. Quando ele entende que não precisa vencer ninguém para ser aceito, tudo muda. A rivalidade com Reggie perde força. O primo deixa de ser um inimigo e passa a ser apenas alguém diferente, com qualidades próprias. Roscoe percebe que passou anos se comparando, quando na verdade nunca esteve disputando o mesmo jogo. No campo amoroso, Roscoe também abandona a necessidade de impressionar. Ele se mostra como realmente é, sem exageros, sem autopromoção. E isso cria uma conexão muito mais verdadeira do que qualquer história inflada de sucesso poderia criar. Aqui a gente conhece Roscoe Jenkins, um cara que saiu de uma cidade pequena, foi para a cidade grande e, aos olhos do mundo, venceu. Ele construiu uma carreira de sucesso como apresentador de TV, vive cercado de glamour, fama e reconhecimento, e parece ter tudo sob controle. Só que basta uma ligação inesperada da família para derrubar essa imagem de homem inabalável. Porque, por mais distante que a gente vá, o passado sempre encontra um jeito de bater a porta. Roscoe não é só um cara famoso voltando para casa. Ele é aquele primo que saiu cedo demais. Aquele filho que quis provar algo para o mundo. Aquele menino que carregou feridas da infância e achou que sucesso seria suficiente para curá-las. E é aí que o filme começa a ficar interessante, porque o retorno dele à cidade natal não é nada confortável. Muito pelo contrário, é um choque de realidade do começo ao fim. A família Jenkins é grande, barulhenta, exagerada e completamente sem filtro. Cada parente tem algo a dizer, algo a cobrar, algo a comparar. E todos eles parecem muito interessados em lembrar Roscoe de quem ele era antes da fama.
É aquele clássico ambiente familiar onde ninguém liga se você é famoso, rico ou importante. Para eles, você continua sendo o Roscoe de sempre. Roscoe Jenkins hoje aparece vivendo o auge da carreira como apresentador de um programa de TV, cercado por câmeras, produção correndo de um lado para o outro e aquele clima de celebridade que infla o ego de qualquer um. Roscoe se move como alguém que está acostumado a ser admirado. Ele fala com segurança, anda com confiança e passa a impressão de que tudo na vida dele está perfeitamente no lugar. Mas essa imagem começa a rachar logo de cara. Em meio à rotina corrida da televisão, Roscoe recebe uma ligação que muda completamente o clima. A família está organizando uma grande reunião na cidade natal. Não é um convite qualquer, é daqueles convites que vêm carregados de expectativa, cobrança e aquela pressão silenciosa que só família sabe fazer. Roscoe tenta fugir, desconversar, inventar compromissos. Dá para perceber que voltar para casa não é algo que ele quer enfrentar. E não é por acaso. Roscoe não saiu da cidade apenas em busca de sucesso, ele saiu para escapar. Escapar das comparações, das humilhações do passado, da sensação constante de nunca ser bom o bastante. O sucesso na TV virou uma espécie de escudo, uma prova viva de que ele venceu. Voltar significaria colocar tudo isso em risco. Mesmo assim, ele acaba indo. A viagem já serve como um aviso do que está por vir. Assim que chega à cidade, o choque é imediato. Nada ali parece impressionado com a fama dele. A recepção é barulhenta, exagerada e completamente sem cerimônia. A família Jenkins surge em peso, cada um com um comentário atravessado, uma piada constrangedora ou uma lembrança que Roscoe preferia manter enterrada. Os jogos são exagerados, caóticos e muitas vezes humilhantes. A família vibra, ri, provoca, enquanto Roscoe claramente não está preparado para nada daquilo. Ele tropeça, perde, passa vergonha e vira alvo de piadas constantes. O humor aqui funciona porque dói um pouco. É engraçado, mas também constrangedor. Dá para sentir o desconforto dele em cada derrota. E como se não bastasse, surge o rival perfeito para piorar tudo. Red, o primo atlético, confiante e querido por todos, representa tudo aquilo que Roscoe nunca conseguiu ser dentro daquela família. Red é forte, competitivo, respeitado e completamente seguro de si. Cada vitória dele é um lembrete cruel de que, apesar da fama e do dinheiro, Roscoe ainda não conquistou o respeito que sempre quis ali. A rivalidade entre os dois não é nova, mas nessa parte ela explode. Red provoca, brinca, desafia, e Roscoe cai em todas as armadilhas. Ele entra no jogo não porque quer, mas porque precisa provar algo. Precisa mostrar que não é fraco, que não é inferior, que o sucesso dele significa alguma coisa. Só que quanto mais ele tenta provar, mais ele perde. O reencontro com um antigo amor traz à tona inseguranças antigas. Ele tenta impressionar, exagera histórias, aumenta conquistas, cria uma versão de si mesmo que parece mais um personagem do que uma pessoa real. E isso só deixa tudo mais evidente. Roscoe não está em paz com quem ele é. O relacionamento com o pai também se intensifica nessa parte. Os diálogos são duros, cheios de indiretas e frustrações acumuladas. Roscoe sente que nunca teve o reconhecimento que buscava, enquanto o pai parece enxergá-lo como alguém que virou as costas para a família. Nenhum dos dois diz exatamente o que sente, e esse silêncio pesa mais do que qualquer discussão aberta. Ele mente, se exibe, tenta controlar situações que claramente estão fora do alcance dele. E cada tentativa falha o deixa mais irritado, mais inseguro e mais distante de todo mundo. Roscoe não está ali para se reconectar, ele está ali para vencer uma batalha invisível que só existe na cabeça dele. Uma batalha por validação, respeito e aprovação. Roscoe, cansado de perder, decide levar tudo ao extremo. Ele quer vencer o jogo final a qualquer custo. Não importa se vai passar vergonha, se vai se machucar ou se vai se humilhar ainda mais. Ele precisa ganhar, nem que seja uma única vez. Roscoe decide ir além dos próprios limites físicos. Ele ignora dores, ignora o cansaço e ignora até o bom senso. Quer vencer rege, quer ouvir aplausos, quer finalmente sentir que pertence àquele lugar. Só que o corpo cobra. O esforço exagerado termina em um colapso físico que interrompe os jogos e muda completamente o clima da reunião.
Nesse momento, a comédia dá lugar ao silêncio. A família, que até então ria e provocava, se assusta. Aquele homem confiante da TV agora está ali, frágil, vulnerável e precisando de ajuda. E é nessa pausa que o filme começa a entregar sua mensagem mais forte. Roscoe não caiu só fisicamente, ele caiu emocionalmente. Enquanto se recupera, ele finalmente é obrigado a parar. Parar de competir, parar de mentir, parar de tentar impressionar. E nesse espaço de silêncio surgem as conversas que foram evitadas durante o filme inteiro. O confronto com o pai é o ponto mais importante dessa parte. Pela primeira vez, os dois falam com honestidade. Roscoe admite que passou a vida inteira tentando provar que era bom o bastante, que saiu da cidade não por desprezo, mas por dor. O pai, por sua vez, revela que sempre teve dificuldade em demonstrar orgulho, mas que nunca deixou de se importar. Não é uma reconciliação perfeita nem cheia de frases bonitas. É simples, direta e real, exatamente como costumam ser as conversas mais importantes da vida. Com a família, Roscoe também passa por uma transformação. Ele deixa de se colocar acima e começa a se colocar ao lado. Aceita as brincadeiras, reconhece as próprias falhas e, principalmente, para de competir. Quando ele entende que não precisa vencer ninguém para ser aceito, tudo muda. A rivalidade com Reggie perde força. O primo deixa de ser um inimigo e passa a ser apenas alguém diferente, com qualidades próprias. Roscoe percebe que passou anos se comparando, quando, na verdade, nunca esteve disputando o mesmo jugo. No campo amoroso, Roscoe também abandona a necessidade de impressionar. Ele se mostra como realmente é, sem exageros, sem autopromoção. E isso cria uma conexão muito mais verdadeira do que qualquer história inflada de sucesso poderia criar. Aqui a gente conhece Roscoe Jenkins, um cara que saiu de uma cidade pequena, foi para a cidade grande e, aos olhos do mundo, venceu. Ele construiu uma carreira de sucesso como apresentador de TV, vive cercado de glamour, fama e reconhecimento, e parece ter tudo sob controle. Só que basta uma ligação inesperada da família para derrubar essa imagem de homem inabalável. Porque, por mais distante que a gente vá, o passado sempre encontra um jeito de bater a porta. Roscoe não é só um cara famoso voltando para casa. Ele é aquele primo que saiu cedo demais, aquele filho que quis provar algo para o mundo, aquele menino que carregou feridas da infância e achou que sucesso seria suficiente para curá-las. E é aí que o filme começa a ficar interessante, porque o retorno dele à cidade natal não é nada confortável. Muito pelo contrário, é um choque de realidade do começo ao fim. A família Jenkins é grande, barulhenta, exagerada e completamente sem filtro. Cada parente tem algo a dizer, algo a cobrar, algo a comparar. E todos eles parecem muito interessados em lembrar Roscoe de quem ele era antes da fama. É aquele clássico ambiente familiar onde ninguém liga se você é famoso, rico ou importante. Para eles, você continua sendo o Roscoe de sempre. Roscoe Jenkins hoje aparece vivendo o auge da carreira como apresentador de um programa de TV, cercado por câmeras, produção correndo de um lado para o outro e aquele clima de celebridade que infla o ego de qualquer um. Roscoe se move como alguém que está acostumado a ser admirado. Ele fala com segurança, anda com confiança e passa a impressão de que tudo na vida dele está perfeitamente no lugar. Mas essa imagem começa a rachar logo de cara. Em meio à rotina corrida da televisão, Roscoe recebe uma ligação que muda completamente o clima. A família está organizando uma grande reunião na cidade natal. Não é um convite qualquer, é daqueles convites que vêm carregados de expectativa, cobrança e aquela pressão silenciosa que só família sabe fazer. Roscoe tenta fugir, desconversar, inventar compromissos. Dá para perceber que voltar para casa não é algo que ele quer enfrentar. E não é por acaso. Roscoe não saiu da cidade apenas em busca de sucesso, ele saiu para escapar. Escapar das comparações, das humilhações do passado, da sensação constante de nunca ser bom o bastante. O sucesso na TV virou uma espécie de escudo, uma prova viva de que ele venceu. Voltar significaria colocar tudo isso em risco. Mesmo assim, ele acaba indo. A viagem já serve como um aviso do que está por vir. Assim que chega à cidade, o choque é imediato.
Nada ali parece impressionado com a fama dele. A recepção é barulhenta, exagerada e completamente sem cerimônia. A família Jenkins surge em peso, cada um com um comentário atravessado, uma piada constrangedora ou uma lembrança que Roscoe preferia manter enterrada. Os jogos são exagerados, caóticos e muitas vezes humilhantes. A família vibra, ri, provoca, enquanto Roscoe claramente não está preparado para nada daquilo. Ele tropeça, perde, passa vergonha e vira alvo de piadas constantes. O humor aqui funciona porque dói um pouco. É engraçado, mas também constrangedor. Dá para sentir o desconforto dele em cada derrota. E como se não bastasse, surge o rival perfeito para piorar tudo. Reggie, o primo atlético, confiante e querido por todos, representa tudo aquilo que Roscoe nunca conseguiu ser dentro daquela família. Reggie é forte, competitivo, respeitado e completamente seguro de si. Cada vitória dele é um lembrete cruel de que, apesar da fama e do dinheiro, Roscoe ainda não conquistou o respeito que sempre quis ali. A rivalidade entre os dois não é nova, mas nessa parte ela explode. Reggie provoca, brinca, desafia, e Roscoe cai em todas as armadilhas. Ele entra no jogo não porque quer, mas porque precisa provar algo. Precisa mostrar que não é fraco, que não é inferior, que o sucesso dele significa alguma coisa. Só que quanto mais ele tenta provar, mais ele perde. O reencontro com um antigo amor traz à tona inseguranças antigas. Ele tenta impressionar, exagera histórias, aumenta conquistas, cria uma versão de si mesmo que parece mais um personagem do que uma pessoa real. E isso só deixa tudo mais evidente. Roscoe não está em paz com quem ele é. O relacionamento com o pai também se intensifica nessa parte. Os diálogos são duros, cheios de indiretas e frustrações acumuladas. Roscoe sente que nunca teve o reconhecimento que buscava, enquanto o pai parece enxergá-lo como alguém que virou as costas para a família. Nenhum dos dois diz exatamente o que sente, e esse silêncio pesa mais do que qualquer discussão aberta. Ele mente, se exibe, tenta controlar situações que claramente estão fora do alcance dele. E cada tentativa falha o deixa mais irritado, mais inseguro e mais distante de todo mundo. Roscoe não está ali para se reconectar, ele está ali para vencer uma batalha invisível que só existe na cabeça dele. Uma batalha por validação, respeito e aprovação. Roscoe, cansado de perder, decide levar tudo ao extremo. Ele quer vencer o jogo final a qualquer custo. Não importa se vai passar vergonha, se vai se machucar ou se vai se humilhar ainda mais. Ele precisa ganhar, nem que seja uma única vez. Roscoe decide ir além dos próprios limites físicos. Ele ignora dores, ignora o cansaço e ignora até o bom senso. Quer vencer Reggie, quer ouvir aplausos, quer finalmente sentir que pertence àquele lugar. Só que o corpo cobra. O esforço exagerado termina em um colapso físico que interrompe os jogos e muda completamente o clima da reunião. Nesse momento, a comédia dá lugar ao silêncio. A família, que até então ria e provocava, se assusta. Aquele homem confiante da TV agora está ali, frágil, vulnerável e precisando de ajuda. E é nessa pausa que o filme começa a entregar sua mensagem mais forte. Roscoe não caiu só fisicamente, ele caiu emocionalmente. Enquanto se recupera, ele finalmente é obrigado a parar. Parar de competir, parar de mentir, parar de tentar impressionar. E nesse espaço de silêncio surgem as conversas que foram evitadas durante o filme inteiro. O confronto com o pai é o ponto mais importante dessa parte. Pela primeira vez, os dois falam com honestidade. Roscoe admite que passou a vida inteira tentando provar que era bom o bastante, que saiu da cidade não por desprezo, mas por dor. O pai, por sua vez, revela que sempre teve dificuldade em demonstrar orgulho, mas que nunca deixou de se importar. Não é uma reconciliação perfeita nem cheia de frases bonitas. É simples, direta e real, exatamente como costumam ser as conversas mais importantes da vida. Com a família, Roscoe também passa por uma transformação. Ele deixa de se colocar acima e começa a se colocar ao lado. Aceita as brincadeiras, reconhece as próprias falhas e, principalmente, para de competir. Quando ele entende que não precisa vencer ninguém para ser aceito, tudo muda.
A rivalidade com Reggie perde força. O primo deixa de ser um inimigo e passa a ser apenas alguém diferente, com qualidades próprias. Roscoe percebe que passou anos se comparando, quando, na verdade, nunca esteve disputando o mesmo jugo. No campo amoroso, Roscoe também abandona a necessidade de impressionar. Ele se mostra como realmente é, sem exageros, sem autopromoção. E isso cria uma conexão muito mais verdadeira do que qualquer história inflada de sucesso poderia criar. Aqui a gente conhece Roscoe Jenkins, um cara que saiu de uma cidade pequena, foi para a cidade grande e, aos olhos do mundo, venceu. Ele construiu uma carreira de sucesso como apresentador de TV, vive cercado de glamour, fama e reconhecimento, e parece ter tudo sob controle. Só que basta uma ligação inesperada da família para derrubar essa imagem de homem inabalável. Porque, por mais distante que a gente vá, o passado sempre encontra um jeito de bater a porta. Roscoe não é só um cara famoso voltando para casa. Ele é aquele primo que saiu cedo demais, aquele filho que quis provar algo para o mundo, aquele menino que carregou feridas da infância e achou que sucesso seria suficiente para curá-las. E é aí que o filme começa a ficar interessante, porque o retorno dele à cidade natal não é nada confortável. Muito pelo contrário, é um choque de realidade do começo ao fim. A família Jenkins é grande, barulhenta, exagerada e completamente sem filtro. Cada parente tem algo a dizer, algo a cobrar, algo a comparar. E todos eles parecem muito interessados em lembrar Roscoe de quem ele era antes da fama. É aquele clássico ambiente familiar onde ninguém liga se você é famoso, rico ou importante. Para eles, você continua sendo o Roscoe de sempre. Roscoe Jenkins hoje aparece vivendo o auge da carreira como apresentador de um programa de TV, cercado por câmeras, produção correndo de um lado para o outro e aquele clima de celebridade que infla o ego de qualquer um. Roscoe se move como alguém que está acostumado a ser admirado. Ele fala com segurança, anda com confiança e passa a impressão de que tudo na vida dele está perfeitamente no lugar. Mas essa imagem começa a rachar logo de cara. Em meio à rotina corrida da televisão, Roscoe recebe uma ligação que muda completamente o clima. A família está organizando uma grande reunião na cidade natal. Não é um convite qualquer, é daqueles convites que vêm carregados de expectativa, cobrança e aquela pressão silenciosa que só família sabe fazer. Roscoe tenta fugir, desconversar, inventar compromissos. Dá para perceber que voltar para casa não é algo que ele quer enfrentar. E não é por acaso. Roscoe não saiu da cidade apenas em busca de sucesso, ele saiu para escapar. Escapar das comparações, das humilhações do passado, da sensação constante de nunca ser bom o bastante. O sucesso na TV virou uma espécie de escudo, uma prova viva de que ele venceu. Voltar significaria colocar tudo isso em risco. Mesmo assim, ele acaba indo. A viagem já serve como um aviso do que está por vir. Assim que chega à cidade, o choque é imediato. Nada ali parece impressionado com a fama dele. A recepção é barulhenta, exagerada e completamente sem cerimônia. A família Jenkins surge em peso, cada um com um comentário atravessado, uma piada constrangedora ou uma lembrança que Roscoe preferia manter enterrada. Os jogos são exagerados, caóticos e muitas vezes humilhantes. A família vibra, ri, provoca, enquanto Roscoe claramente não está preparado para nada daquilo. Ele tropeça, perde, passa vergonha e vira alvo de piadas constantes. O humor aqui funciona porque dói um pouco. É engraçado, mas também constrangedor. Dá para sentir o desconforto dele em cada derrota. E como se não bastasse, surge o rival perfeito para piorar tudo. Reggie, o primo atlético, confiante e querido por todos, representa tudo aquilo que Roscoe nunca conseguiu ser dentro daquela família. Reggie é forte, competitivo, respeitado e completamente seguro de si. Cada vitória dele é um lembrete cruel de que, apesar da fama e do dinheiro, Roscoe ainda não conquistou o respeito que sempre quis ali. A rivalidade entre os dois não é nova, mas nessa parte ela explode. Reggie provoca, brinca, desafia, e Roscoe cai em todas as armadilhas. Ele entra no jogo não porque quer, mas porque precisa provar algo. Precisa mostrar que não é fraco, que não é inferior, que o sucesso dele significa alguma coisa. Só que quanto mais ele tenta provar, mais ele perde.
O reencontro com um antigo amor traz à tona inseguranças antigas. Ele tenta impressionar, exagera histórias, aumenta conquistas, cria uma versão de si mesmo que parece mais um personagem do que uma pessoa real. E isso só deixa tudo mais evidente. Roscoe não está em paz com quem ele é. O relacionamento com o pai também se intensifica nessa parte. Os diálogos são duros, cheios de indiretas e frustrações acumuladas. Roscoe sente que nunca teve o reconhecimento que buscava, enquanto o pai parece enxergá-lo como alguém que virou as costas para a família. Nenhum dos dois diz exatamente o que sente, e esse silêncio pesa mais do que qualquer discussão aberta. Ele mente, se exibe, tenta controlar situações que claramente estão fora do alcance dele. E cada tentativa falha o deixa mais irritado, mais inseguro e mais distante de todo mundo. Roscoe não está ali para se reconectar, ele está ali para vencer uma batalha invisível que só existe na cabeça dele. Uma batalha por validação, respeito e aprovação. Roscoe, cansado de perder, decide levar tudo ao extremo. Ele quer vencer o jogo final a qualquer custo. Não importa se vai passar vergonha, se vai se machucar ou se vai se humilhar ainda mais. Ele precisa ganhar, nem que seja uma única vez. Roscoe decide ir além dos próprios limites físicos. Ele ignora dores, ignora o cansaço e ignora até o bom senso. Quer vencer Reggie, quer ouvir aplausos, quer finalmente sentir que pertence àquele lugar. Só que o corpo cobra. O esforço exagerado termina em um colapso físico que interrompe os jogos e muda completamente o clima da reunião. Nesse momento, a comédia dá lugar ao silêncio. A família, que até então ria e provocava, se assusta. Aquele homem confiante da TV agora está ali, frágil, vulnerável e precisando de ajuda. E é nessa pausa que o filme começa a entregar sua mensagem mais forte. Roscoe não caiu só fisicamente, ele caiu emocionalmente. Enquanto se recupera, ele finalmente é obrigado a parar. Parar de competir, parar de mentir, parar de tentar impressionar. E nesse espaço de silêncio surgem as conversas que foram evitadas durante o filme inteiro. O confronto com o pai é o ponto mais importante dessa parte. Pela primeira vez, os dois falam com honestidade. Roscoe admite que passou a vida inteira tentando provar que era bom o bastante, que saiu da cidade não por desprezo, mas por dor. O pai, por sua vez, revela que sempre teve dificuldade em demonstrar orgulho, mas que nunca deixou de se importar. Não é uma reconciliação perfeita nem cheia de frases bonitas. É simples, direta e real, exatamente como costumam ser as conversas mais importantes da vida. Com a família, Roscoe também passa por uma transformação. Ele deixa de se colocar acima e começa a se colocar ao lado. Aceita as brincadeiras, reconhece as próprias falhas e, principalmente, para de competir. Quando ele entende que não precisa vencer ninguém para ser aceito, tudo muda. A rivalidade com Reggie perde força. O primo deixa de ser um inimigo e passa a ser apenas alguém diferente, com qualidades próprias. Roscoe percebe que passou anos se comparando, quando, na verdade, nunca esteve disputando o mesmo jogo. No campo amoroso, Roscoe também abandona a necessidade de impressionar. Ele se mostra como realmente é, sem exageros, sem autopromoção. E isso cria uma conexão muito mais verdadeira do que qualquer história inflada de sucesso poderia criar. Aqui a gente conhece Roscoe Jenkins, um cara que saiu de uma cidade pequena, foi para a cidade grande e, aos olhos do mundo, venceu. Ele construiu uma carreira de sucesso como apresentador de TV, vive cercado de glamour, fama e reconhecimento, e parece ter tudo sob controle. Só que basta uma ligação inesperada da família para derrubar essa imagem de homem inabalável, porque por mais distante que a gente vá, o passado sempre encontra um jeito de bater a porta. Roscoe não é só um cara famoso voltando para casa, ele é aquele primo que saiu cedo demais, aquele filho que quis provar algo para o mundo, aquele menino que carregou feridas da infância e achou que sucesso seria suficiente para curá-las. E é aí que o filme começa a ficar interessante, porque o retorno dele à cidade natal não é nada confortável, muito pelo contrário, é um choque de realidade do começo ao fim. A família Jenkins é grande, barulhenta, exagerada e completamente sem filtro.
Cada parente tem algo a dizer, algo a cobrar, algo a comparar. E todos eles parecem muito interessados em lembrar Roscoe de quem ele era antes da fama. É aquele clássico ambiente familiar onde ninguém liga se você é famoso, rico ou importante. Para eles, você continua sendo o Roscoe de sempre. Roscoe Jenkins hoje aparece vivendo o auge da carreira como apresentador de um programa de TV, cercado por câmeras, produção correndo de um lado para o outro e aquele clima de celebridade que infla o ego de qualquer um. Roscoe se move como alguém que está acostumado a ser admirado. Ele fala com segurança, anda com confiança e passa a impressão de que tudo na vida dele está perfeitamente no lugar. Mas essa imagem começa a rachar logo de cara. Em meio à rotina corrida da televisão, Roscoe recebe uma ligação que muda completamente o clima. A família está organizando uma grande reunião na cidade natal. Não é um convite qualquer, é daqueles convites que vêm carregados de expectativa, cobrança e aquela pressão silenciosa que só família sabe fazer. Roscoe tenta fugir, desconversar, inventar compromissos. Dá para perceber que voltar para casa não é algo que ele quer enfrentar. E não é por acaso. Roscoe não saiu da cidade apenas em busca de sucesso, ele saiu para escapar. Escapar das comparações, das humilhações do passado, da sensação constante de nunca ser bom o bastante. O sucesso na TV virou uma espécie de escudo, uma prova viva de que ele venceu. Voltar significaria colocar tudo isso em risco. Mesmo assim, ele acaba indo. A viagem já serve como um aviso do que está por vir. Assim que chega à cidade, o choque é imediato. Nada ali parece impressionado com a fama dele. A recepção é barulhenta, exagerada e completamente sem cerimônia. A família Jenkins surge em peso, cada um com um comentário atravessado, uma piada constrangedora ou uma lembrança que Roscoe preferia manter enterrada. Os jogos são exagerados, caóticos e muitas vezes humilhantes. A família vibra, ri, provoca, enquanto Roscoe claramente não está preparado para nada daquilo. Ele tropeça, perde, passa vergonha e vira alvo de piadas constantes. O humor aqui funciona porque dói um pouco. É engraçado, mas também constrangedor. Dá para sentir o desconforto dele em cada derrota. E como se não bastasse, surge o rival perfeito para piorar tudo. Red, o primo atlético, confiante e querido por todos, representa tudo aquilo que Roscoe nunca conseguiu ser dentro daquela família. Red é forte, competitivo, respeitado e completamente seguro de si. Cada vitória dele é um lembrete cruel de que, apesar da fama e do dinheiro, Roscoe ainda não conquistou o respeito que sempre quis ali. A rivalidade entre os dois não é nova, mas nessa parte ela explode. Red provoca, brinca, desafia, e Roscoe cai em todas as armadilhas. Ele entra no jogo não porque quer, mas porque precisa provar algo. Precisa mostrar que não é fraco, que não é inferior, que o sucesso dele significa alguma coisa. Só que quanto mais ele tenta provar, mais ele perde. O reencontro com um antigo amor traz à tona inseguranças antigas. Ele tenta impressionar, exagera histórias, aumenta conquistas, cria uma versão de si mesmo que parece mais um personagem do que uma pessoa real. E isso só deixa tudo mais evidente. Roscoe não está em paz com quem ele é. O relacionamento com o pai também se intensifica nessa parte. Os diálogos são duros, cheios de indiretas e frustrações acumuladas. Roscoe sente que nunca teve o reconhecimento que buscava, enquanto o pai parece enxergá-lo como alguém que virou as costas para a família. Nenhum dos dois diz exatamente o que sente, e esse silêncio pesa mais do que qualquer discussão aberta. Ele mente, se exibe, tenta controlar situações que claramente estão fora do alcance dele. E cada tentativa falha o deixa mais irritado, mais inseguro e mais distante de todo mundo. Roscoe não está ali para se reconectar, ele está ali para vencer uma batalha invisível que só existe na cabeça dele. Uma batalha por validação, respeito e aprovação. Roscoe, cansado de perder, decide levar tudo ao extremo. Ele quer vencer o jogo final a qualquer custo. Não importa se vai passar vergonha, se vai se machucar ou se vai se humilhar ainda mais. Ele precisa ganhar, nem que seja uma única vez. Roscoe decide ir além dos próprios limites físicos. Ele ignora dores, ignora o cansaço e ignora até o bom senso. Quer vencer rege, quer ouvir aplausos, quer finalmente sentir que pertence àquele lugar.
só que o corpo cobra. O esforço exagerado termina em um colapso físico que interrompe os jogos e muda completamente o clima da reunião. Nesse momento, a comédia dá lugar ao silêncio. A família, que até então ria e provocava, se assusta. Aquele homem confiante da TV agora está ali, frágil, vulnerável e precisando de ajuda. E é nessa pausa que o filme começa a entregar sua mensagem mais forte. Roscoe não caiu só fisicamente, ele caiu emocionalmente. Enquanto se recupera, ele finalmente é obrigado a parar. Parar de competir, parar de mentir, parar de tentar impressionar. E nesse espaço de silêncio surgem as conversas que foram evitadas durante o filme inteiro. O confronto com o pai é o ponto mais importante dessa parte. Pela primeira vez, os dois falam com honestidade. Roscoe admite que passou a vida inteira tentando provar que era bom o bastante, que saiu da cidade não por desprezo, mas por dor. O pai, por sua vez, revela que sempre teve dificuldade em demonstrar orgulho, mas que nunca deixou de se importar. Não é uma reconciliação perfeita nem cheia de frases bonitas. É simples, direta e real, exatamente como costumam ser as conversas mais importantes da vida. Com a família, Roscoe também passa por uma transformação. Ele deixa de se colocar acima e começa a se colocar ao lado. Aceita as brincadeiras, reconhece as próprias falhas e, principalmente, para de competir. Quando ele entende que não precisa vencer ninguém para ser aceito, tudo muda. A rivalidade com Reggie perde força. O primo deixa de ser um inimigo e passa a ser apenas alguém diferente, com qualidades próprias. Roscoe percebe que passou anos se comparando, quando, na verdade, nunca esteve disputando o mesmo jogo. No campo amoroso, Roscoe também abandona a necessidade de impressionar. Ele se mostra como realmente é, sem exageros, sem autopromoção. E isso cria uma conexão muito mais verdadeira do que qualquer história inflada de sucesso poderia criar. Aqui a gente conhece Roscoe Jenkins, um cara que saiu de uma cidade pequena, foi para a cidade grande e, aos olhos do mundo, venceu. Ele construiu uma carreira de sucesso como apresentador de TV, vive cercado de glamour, fama e reconhecimento, e parece ter tudo sob controle. Só que basta uma ligação inesperada da família para derrubar essa imagem de homem inabalável. Porque, por mais distante que a gente vá, o passado sempre encontra um jeito de bater a porta. Roscoe não é só um cara famoso voltando para casa. Ele é aquele primo que saiu cedo demais, aquele filho que quis provar algo para o mundo, aquele menino que carregou feridas da infância e achou que sucesso seria suficiente para curá-las. E é aí que o filme começa a ficar interessante, porque o retorno dele à cidade natal não é nada confortável. Muito pelo contrário, é um choque de realidade do começo ao fim. A família Jenkins é grande, barulhenta, exagerada e completamente sem filtro. Cada parente tem algo a dizer, algo a cobrar, algo a comparar. E todos eles parecem muito interessados em lembrar o Roscoe de quem ele era antes da fama. É aquele clássico ambiente familiar onde ninguém liga se você é famoso, rico ou importante. Para eles, você continua sendo o Roscoe de sempre. Roscoe Jenkins hoje aparece vivendo o auge da carreira como apresentador de um programa de TV, cercado por câmeras, produção correndo de um lado para o outro e aquele clima de celebridade que infla o ego de qualquer um. Roscoe se move como alguém que está acostumado a ser admirado. Ele fala com segurança, anda com confiança e passa a impressão de que tudo na vida dele está perfeitamente no lugar. Mas essa imagem começa a rachar logo de cara. Em meio à rotina corrida da televisão, Roscoe recebe uma ligação que muda completamente o clima. A família está organizando uma grande reunião na cidade natal. Não é um convite qualquer, é daqueles convites que vêm carregados de expectativa, cobrança e aquela pressão silenciosa que só família sabe fazer. Roscoe tenta fugir, desconversar, inventar compromissos. Dá para perceber que voltar para casa não é algo que ele quer enfrentar. E não é por acaso. Roscoe não saiu da cidade apenas em busca de sucesso, ele saiu para escapar. Escapar das comparações, das humilhações do passado, da sensação constante de nunca ser bom o bastante. O sucesso na TV virou uma espécie de escudo, uma prova viva de que ele venceu. Voltar significaria colocar tudo isso em risco.
Mesmo assim, ele acaba indo. A viagem já serve como um aviso do que está por vir. Assim que chega à cidade, o choque é imediato. Nada ali parece impressionado com a fama dele. A recepção é barulhenta, exagerada e completamente sem cerimônia. A família Jenkins surge em peso, cada um com um comentário atravessado, uma piada constrangedora ou uma lembrança que Roscoe preferia manter enterrada. Os jogos são exagerados, caóticos e muitas vezes humilhantes. A família vibra, ri, provoca, enquanto Roscoe claramente não está preparado para nada daquilo. Ele tropeça, perde, passa vergonha e vira alvo de piadas constantes. O humor aqui funciona porque dói um pouco. É engraçado, mas também constrangedor. Dá para sentir o desconforto dele em cada derrota. E como se não bastasse, surge o rival perfeito para piorar tudo. Red, o primo atlético, confiante e querido por todos, representa tudo aquilo que Roscoe nunca conseguiu ser dentro daquela família. Red é forte, competitivo, respeitado e completamente seguro de si. Cada vitória dele é um lembrete cruel de que, apesar da fama e do dinheiro, Roscoe ainda não conquistou o respeito que sempre quis ali. A rivalidade entre os dois não é nova, mas nessa parte ela explode. Red provoca, brinca, desafia, e Roscoe cai em todas as armadilhas. Ele entra no jogo não porque quer, mas porque precisa provar algo. Precisa mostrar que não é fraco, que não é inferior, que o sucesso dele significa alguma coisa. Só que quanto mais ele tenta provar, mais ele perde. O reencontro com um antigo amor traz à tona inseguranças antigas. Ele tenta impressionar, exagera histórias, aumenta conquistas, cria uma versão de si mesmo que parece mais um personagem do que uma pessoa real. E isso só deixa tudo mais evidente. Roscoe não está em paz com quem ele é. O relacionamento com o pai também se intensifica nessa parte. Os diálogos são duros, cheios de indiretas e frustrações acumuladas. Roscoe sente que nunca teve o reconhecimento que buscava, enquanto o pai parece enxergá-lo como alguém que virou as costas para a família. Nenhum dos dois diz exatamente o que sente, e esse silêncio pesa mais do que qualquer discussão aberta. Ele mente, se exibe, tenta controlar situações que claramente estão fora do alcance dele. E cada tentativa falha o deixa mais irritado, mais inseguro e mais distante de todo mundo. Roscoe não está ali para se reconectar, ele está ali para vencer uma batalha invisível que só existe na cabeça dele. Uma batalha por validação, respeito e aprovação. Roscoe, cansado de perder, decide levar tudo ao extremo. Ele quer vencer o jogo final a qualquer custo. Não importa se vai passar vergonha, se vai se machucar ou se vai se humilhar ainda mais. Ele precisa ganhar, nem que seja uma única vez. Roscoe decide ir além dos próprios limites físicos. Ele ignora dores, ignora o cansaço e ignora até o bom senso. Quer vencer rege, quer ouvir aplausos, quer finalmente sentir que pertence àquele lugar. Só que o corpo cobra. O esforço exagerado termina em um colapso físico que interrompe os jogos e muda completamente o clima da reunião. Nesse momento, a comédia dá lugar ao silêncio. A família, que até então ria e provocava, se assusta. Aquele homem confiante da TV agora está ali, frágil, vulnerável e precisando de ajuda. E é nessa pausa que o filme começa a entregar sua mensagem mais forte. Roscoe não caiu só fisicamente, ele caiu emocionalmente. Enquanto se recupera, ele finalmente é obrigado a parar. Parar de competir, parar de mentir, parar de tentar impressionar. E nesse espaço de silêncio surgem as conversas que foram evitadas durante o filme inteiro. O confronto com o pai é o ponto mais importante dessa parte. Pela primeira vez, os dois falam com honestidade. Roscoe admite que passou a vida inteira tentando provar que era bom o bastante, que saiu da cidade não por desprezo, mas por dor. O pai, por sua vez, revela que sempre teve dificuldade em demonstrar orgulho, mas que nunca deixou de se importar. Não é uma reconciliação perfeita nem cheia de frases bonitas. É simples, direta e real, exatamente como costumam ser as conversas mais importantes da vida. Com a família, Roscoe também passa por uma transformação. Ele deixa de se colocar acima e começa a se colocar ao lado. Aceita as brincadeiras,
reconhece as próprias falhas e, principalmente, para de competir. Quando ele entende que não precisa vencer ninguém para ser aceito, tudo muda. A rivalidade com Regi perde força. O primo deixa de ser um inimigo e passa a ser apenas alguém diferente, com qualidades próprias. Roscoe percebe que passou anos se comparando, quando, na verdade, nunca esteve disputando o mesmo jugo. No campo amoroso, Roscoe também abandona a necessidade de impressionar. Ele se mostra como realmente é, sem exageros, sem autopromoção. E isso cria uma conexão muito mais verdadeira do que qualquer história inflada de sucesso poderia criar. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.